Olá, olá, você que nos ouve e nos assiste. Está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 75. Eu sou Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Mumba. E aí, Jonathan, tudo bem com você? Tudo bem, Jonas? Espero que você também esteja bem, assim como toda a nossa audiência, todo mundo que nos acompanha. Esse podcast especial, o primeiro, então, após o fim da temporada, logo imediatamente, não exatamente imediatamente após o Super Bowl, mas depois do Super Bowl, para a gente tentar trazer um pouco ainda do clima da final da NFL, tudo que aconteceu, e já com aquele sentimento de tristeza, né? Acabou a temporada, aquela mescla, né? Felicidade para o Super Bowl e tristeza porque acabou a temporada. Mas vamos falar de coisa boa, que tem muito que se dito sobre o jogo entre Chiefs e Buccaneers. É, de fato, é um misto de sentimento. E compartilhando esse misto de sentimento conosco, um pouquinho, uma medida de contenção ali, Juan Grings, que está sem o seu vídeo, né? Por conta que a internet não é fácil para ninguém, mas a importância é que está junto conosco, né? Essa voz maravilhosa, só para A brilhantar esse voz do além. programa, né? Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Juan Grings, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Jonas. E então, né, pessoal que está me ouvindo, tem a oportunidade de ver essa foto belíssima minha de 2016, né? Quando eu fui pela segunda vez na Arena do Grêmio, para quem não sabe, meu time do coração no futebol, soccer, no caso. Segunda vez que eu fui, então tem essa foto, um belíssimo registro. Só a título de informação. Como diria Gustavo Lima, né? Que Ô, louco. pena que acabou né? Olha É, só. Não, a são cada dia eu me quatro surpreendo os. mais. O bicho é embaçado, né? A, Não adianta. enfim, acabou a temporada, mas né, não acabou nessa produção de conteúdo. A gente sabe que tem alguns podcasts aí que vão tirar umas férias, que vão dar uma descansada. Aqui não, aqui é trabalho. Aqui não. Aqui, ó. Aqui a gente segue trabalhando firme, muita produção de conteúdo, então a gente vai cobrir direitinho aí a off-season para você sempre estar bem informado do que está acontecendo. E também, né, para quem está chegando agora, tem muita gente que chega no Super Bowl, né? Ah, gostei do jogo, pá, esporte legal, vamos ver o que tem. Então, quem está chegando aí, né, seja muito bem-vindo. E a gente vai tentar sempre cumprir esse papel de acolher mais gente, né? E trazer mais gente para o mundo do futebol americano. É isso aí. E Jonathan Mumba, aproveite e já passe para nós outros qual é que é a ideia, para quem está chegando, para quem já é de casa, qual que é a ideia do Toco e Teco? A ideia do Toquiteco é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra ou do, não sabemos exatamente, acho que seria da Raymond James Financial, ou seja, a empresa que dá nome ao estádio onde foi realizado o Super Bowl 55, que também é o estádio do Buccaneers, atual campeão, olha só essa coincidência aí. Mas para quem não sabe, então, a Raymond James é uma empresa uma multinacional americana de banco de investimentos independente que presta serviços financeiros, então, a diversas pessoas, empresas, outras empresas também, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então está aí a nossa homenagem ao estádio que foi sede do Super Bowl 55, um baita espetáculo, um estádio muito bonito, apesar de ter pouca torcida, mas cumpriu seu papel, então, em sediar uma baita final. Exatamente. E Juan Grings, quais são os destaques, então, mais do que óbvios, mas por favor, passe os destaques para nós. Evidentemente, nosso destaque vai ser o Super Bowl. A gente vai falar só sobre o Super Bowl. Vamos falar então dos pontos chaves que deram a vitória para os Bucks, mas também a gente vai falar do lado, né, o que aconteceu os Chiefs terem perdido da maneira que foi uma maneira bastante larga, né? Foi bem expressivo o resultado. Vamos falar, né, do novo patamar que o Tom Brady alcança a partir desse sétimo anel e também, né, para dar uma amenizada aí na dar uma aliviada no assunto, a gente vai falar, claro, do show do intervalo. Se eu não me engano, ano passado a gente falou também, né, do show do intervalo. Então, já vai Claro, virando uma isso. tradição aqui do Toco e Teco falar também do show do intervalo, que não tem sido falado por aí. E também, é claro, as rapidinhas da semana, que a gente vai trazer notícias dos demais times da NFL que também estão se movimentando.
Muito bem, então, para a cobertura mais completa, né, possível do jogo de Super Bowl, né, a gente fala de tudo, até a cultura pop a gente se arrisca a analisar um pouco, né, mas enfim, vamos começar com aquilo que a gente manja mais, né, vamos falar a respeito dos primeiros pontos, os pontos-chave, né, para a vitória da equipe dos Bucks. A gente sabe, então, o placar 31-9, dos quais esses 9 pontos, né, pasme, não foi nenhum touchdown feito pela equipe dos Chiefs. Na verdade, foram os 3 chutes do Harrison Butker, né? Praticamente o MVP dos Chiefs nessa partida. Mas então, pontos chaves que deram a vitória para os Bucks. A gente pode lembrar que no início da partida, né, no primeiro quarto, já foi marcado por punch da equipe dos Bucks, depois entrou os Chiefs, punch também, depois entrou os Bucks de novo e punch de novo. O jogo começou num punch para lá e para cá, mas teve um momento que aconteceu o desequilíbrio, né? Sabe daqui quem abriu o placar foi a equipe dos Chiefs com um chute do Harrison Butker e depois veio o touchdown dos Bucks e por aí foi, deslanchou. E ao meu ver, eu já deixo aqui para a gente tentar analisar primeiro, sei lá, o primeiro tempo e depois um pouquinho do segundo. Mas para mim, o que mais foi decisivo nesse primeiro tempo foi as faltas dadas, as faltas tolas que a equipe dos Chiefs cometeu. Ao todo foram 8 faltas, né, que deram 95 jardas de penalidade para a equipe dos Buccaneers. E falta dada para Tom Brady é praticamente um turnover do qual ele aproveita muito. Bom, algumas primeiras considerações aqui, podem falar aí um pouquinho também. Aproveitando o gancho, então, né, das faltas, realmente é um número assustador, não lembro qual que foi o total, mas algo de 85, 90 jardas que os Chiefs cederam só em faltas no primeiro tempo, principalmente na reta final do segundo quarto, né, Exato. quando tinha uma campanha morta já dos Buccaneers, e os Chiefs reviveram ela não só uma vez, mas 2 vezes. Primeiro que a campanha terminaria, eles iram pro punch, aí teve uma falta, não lembro qual exatamente, e aí deram mais uma chance, né, a primeira descida automática. Aí depois eles não conseguiram avançar e iriam chutar o field goal. E aí também houve outra falta. E aí sim a campanha acabou em pontuação. Se não me engano, é o segundo touchdown do Gronkowski. Ou foi do Antonio Brown já, mas não lembro Eu vou exatamente. confirmar aqui. Realmente o Chiefs está um pouco perdido, né, na defesa. Muitas faltas tolas, principalmente na secundária, que é importante citar que era uma secundária jovem. Boa parte dos jogadores, então, ou primeiro-anistas, ou então segundo-anistas, uma defesa bem jovem. Tirando, eu acho que o Tyrann Mathieu, que é a referência da secundária, um cara mais experiente, que serve também como liderança para os demais companheiros. O resto eram jovens, né, que não estavam no elenco ano passado, então que não eram titulares, pelo menos não tinham tanta experiência. Mas, além das faltas, claro que tem que se falar também da eficiência ofensiva. O começo do jogo não foi tão bom assim, teve muito punch para os dois lados, mas depois os Bucks começaram a engrenar. Teve aquela campanha de primeiro touchdown que foi bem incisiva, assim, se não me engano, 8 ou 9 jogadas atravessaram o campo, quase 80 jardas, e resultou então no touchdown do Gronkowski, o primeiro touchdown do jogo, né? Na verdade, quem abriu o placar foram os Chiefs com o field goal, mas a primeira pontuação mesmo do touchdown foi do Gronk. Quem apostou nele nas bolsas de apostas, não sei se ganhou boa grana porque era algo esperado, né? Mas já vale um certo investimento. E a defesa, claro que a gente vai comentar mais a fundo para frente, mas a defesa dos Buccaneers acho que foi o ponto-chave, né? O Tom Brady levou o MVP, mas para mim seria um MVP conjunto, para ser mais justo, da defesa que, como unidade, seja tanto o front office, né, os 7 jogadores da frente, quanto a secundária, todo mundo cumpriu seu papel, anulando jogadores, seja na marcação, seja pressionando o Pat Mahomes, cometendo pouquíssimas faltas também. O que o Chiefs fez em excesso, os Buccaneers não fizeram. Então, realmente, uma atuação de gala da defesa de Tampa Bay. E o destaque também, acho que foi que de fato definiu o jogo. A gente teve a questão das faltas, mas elas foram determinantes para um lado do jogo, né? E foi em momentos mais específicos, porque que a gente viu para chegar nesse ponto de uma vantagem de, sei lá, 22 pontos, não é só falta que explica, não poderia ser. E daí a gente já entra no assunto que foi a grande batalha nas trincheiras, né? Que foi o que pegou de fato. Tem uma estatística maluca aqui que eu tava vasculhando hoje e acabei achando que o Mahomes correu para 497 jardas no jogo,
só fugindo de pressão, ou correndo para ser sacado, ou correndo para lançar uma bola. Foi a maior marca do time na temporada e, tipo, uma das maiores da história, se não a maior da história. É um negócio meio bizarro, assim. Porque, realmente, era pressão o tempo todo. Importante, o Bucks conseguiu pressionar o Mahomes não só em situação de blitz, né, que mandava todo mundo para frente. Às vezes, com 4 defensores mesmo, com uma linha defensiva básica, também conseguia gerar pressão. Isso foi determinante. Claro que todo quarterback tem não gosta de ser pressionado e todos sofrem com isso, outros em maior quantidade e outros em menor. Mas, e também, claro, o Mahomes é conhecido por queimar a blitz, né? Às vezes ele consegue ler muito rápido o jogo e pontua muito em cima disso. Não foi o que aconteceu, justamente por isso, porque não foi necessário fazer tanta blitz no Mahomes, não chegou a esse ponto de desespero. Eles conseguiam mandar quando queriam, né? O Bowles conseguia mandar quando queria, mas às vezes conseguia passar por cima da linha ofensiva do Chiefs, que foi muito mal também, né? A gente pode falar depois no que não deu certo pro lado de Kansas City, mas conseguia passar por cima também e fazer pressão mesmo assim no Mahomes. Então, muito difícil, a vida dele foi muito complicada, por isso que eu acho muito injusto individualizar demais o jogo no Mahomes, porque, sei lá, sim. um cara que precisa correr tanto para fugir de sec, para conseguir uns lançamentos absurdos assim, é muito complicado mesmo. E isso para mim foi determinante. Claro, o Tom Brady jogou muito bem, o Gronkowski jogou muito bem, enfim, o Fournette também achei que foi muito bem, principalmente. Mas foi ali que o jogo aconteceu. O Tom Brady muito bem protegido sempre e o Mahomes o tempo todo exposto. Eu não tinha pensado por esse lado, Juan, mas eu acho muito, muito boa a tua colocação. Não tinha mesmo parado para pensar que talvez o jogo dos Bucks foi ter isolado o Mahomes, né? Foi ter feito ele ter que jogar sozinho. E, assim, em todos os sentidos, jogar sozinho mesmo. Isso é realmente um ponto para ser observado. Mas antes da gente, tipo assim, falar mesmo das trincheiras, que eu acho que merece um destaque todo especial aqui nesse episódio, eu só queria finalizar com o primeiro tempo mesmo, se o momento psicológico pesou demais. Vocês também acham que o momento psicológico pesou demais? Porque, assim, no final lá, aquele bate-boca, principalmente do Matthew, do Tyrann Matthew com o Tom Brady também indo peitando, né? Ir lá para falar as coisas mesmo, assim, não só isso me chamou muita atenção, mas antes, alguns pedidos de tempo que o Andy Reid fez, queimando ali os tempos e dando tempo pro Tom Brady continuar, eu achei um pouco absurdo, ali até um pouco de desequilíbrio mesmo emocional. Lógico, quem sou eu para contestar o Andy Reid, né? O cara, enfim, é o cara. Mas ali, poxa, me deu uma pulga atrás da orelha tão grande, falei, meu Deus, mas tá se perdendo muito, tem que entrar logo esse intervalo. Eu lembro que a campanha os Chiefs devolveram a bola para os Bucks faltando 1 minuto. Né, eles devolveram com 1 minuto. Antes, eles chegaram no 2-minute warning, a posse era dos Chiefs. Eu até falei pra minha mãe, eu estava assistindo, mãe, esse aqui eles têm que terminar o primeiro tempo com a posse da bola. Se não terminar, devolver pro Brady, ele pontua. Foi isso que aconteceu. Né? Então, também não sei se vocês concordam comigo que psicologicamente foi muito abalado o final dos Chiefs no primeiro tempo, né? O Brady entrou na cabeça dos jogadores de defesa dos Chiefs. É impressionante. Como assim o Brady, um cara tão experiente, está peitando eles? Mas isso é estratégia de jogo. O cara já tava. Não, é 10ª final dele, o Super Bowl. Então o cara sabe o que fazer e como fazer. E realmente o Matthew, ele tava. A gente pôde perceber as câmeras mostrando ele, né, no final do primeiro tempo, muito abalado, tava fora de si, sabe? Ele não tava pensando, não tava raciocinando direito. E realmente o Brady entrou, não só na cabeça dele, mas de outros jogadores. E os pedidos de tempo do Andy Reid, é brincadeira isso aí. Será que ele realmente acreditava que os Chiefs conseguiriam, sei lá, roubar a bola, então forçar um punch e ainda dar tempo de fazer uma campanha e pontuar? Era muito difícil porque tinha 1 minuto de relógio, mal dava tempo para os Bucks pontuarem. Imagina só então ter pelos 3 descidas e forçar um punch e aí ter a bola, talvez 10 segundos sobrariam, né? Para poder fazer uma jogada sem tempo para pedir, porque queimou quase todos. Então, realmente, esses pedidos de tempo do Andy Reid no final do primeiro tempo, né, já no último minuto do primeiro tempo, muito questionáveis.
ok, né? Realmente ele sabe o que faz, já salvou o time de várias furadas, mas aí eu acho que não foi muito bem pensado e deu tempo e chances para os Buccaneers pontuarem mais uma vez, e aí sim, fica uma vantagem muito grande para o segundo tempo. Exatamente, cara. Bom, quer falar alguma coisa aí, Juan? Quer Não, complementar? e tem isso do placar, quando vai pro intervalo com um placar tão grande, já tava 14-6, mas e 21-6. Claro, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Super Bowl do ano passado, que também os Niners tinham uma vantagem bem grande, e todo mundo pensou, não, agora a defesa vai segurar o Mahomes e eles vão vencer. E o Mahomes virou no modo sanguinário dele e passou a faca em todo mundo. Mas era diferente esse ano, porque o jogo corrido do Bucks funcionou bem o jogo inteiro. Eles conseguiam controlar o relógio muito bem, que me chamou a atenção, porque eu imaginava que fosse ser pancadaria para tudo que é lado e a gente ia ter um placar muito alto. Um touchdown aqui, um touchdown ali, muita trocação, muito pouco tempo cada jogada, enfim, jogadas de 2, 3 minutos. E não, na verdade, o que a gente viu de Tampa Bay foi um time que controlou o relógio o tempo todo, sempre usando muito bem. O Ronald Jones até começando mais acionado, mas o Fournette aos poucos foi se tornando o cara mais utilizado. Anotou touchdown correndo, mas também conseguia ficar muito tempo com a bola, que é uma das receitas para vencer o Chiefs, que a gente fala há muito tempo. Todo mundo fala, na verdade, não é segredo para ninguém. Controlar o relógio, dar pouco tempo para o Mahomes, pressionar, óbvio, e conseguir big play. E o Bucks gabaritou tudo, conseguiu tudo, todas essas... provocar turnover também, conseguiu interceptação. Então, o Bucks fez a cartilha perfeita, perfeita. O Mahomes realmente teve muitas dificuldades. A defesa no Tyreek Hill foi muito bem, é verdade, ele dropou algumas bolas que normalmente não dropa, mas a dobra que fizeram nele foi fundamental, né? Tanto é que ele participou muito pouco do jogo, né? Quando o jogo estava valendo, quando estava equilibrado ainda, ele participou muito pouco. O Travis Kelce é a mesma coisa, né? Ele foi ter mais jardagem no final, quando praticamente o boi já tinha ido com as cordas, então Bucks conseguiu fazer toda a cartilha. Tudo o que se espera de um time para vencer o Chiefs, que às vezes parece imbatível de fato, eles fizeram tudo certinho e ainda sobrou 22 pontos para queimar. É isso. Realmente teve aí o desequilíbrio também, ao meu ver, né? Foi nessa finaleira. E agora, comprometido, vamos falar um pouquinho então dessa batalha, né, das trincheiras, né? Realmente a batalha das trincheiras foi um total domínio. Né? Até no texto que rolou no Medium das prévias e tudo mais, foi destacado esse ponto, né, das trincheiras. E ó, vou ler rapidão então os jogadores envolvidos. Eu gostaria de dar destaque para a linha ofensiva dos Chiefs. Mike Hammers, Nick Allegretti, Stephen Wisniewski, o Andrew Willie e o Austin Hayter. Lembrando, sem o Eric Fisher, né, o cara mais importante na proteção do Mahomes o ano inteiro. E pelo lado da DL, a DL, enfim, e os monstros do lado dos Bucks, eram o Nunes Roches, o Namdong Su, Shaquille Barrett. É impressionante, tá? É impressionante o tanto de linebacker que existe nessa equipe dos Bucks. É absurdo, né? E é uns linebacker parrudão, né? O Shaquille Barrett, o Pierre Paul, Jason Pierre Paul, Levante Davis, Devin White, e depois só eles, né? Para não ficar falando lá na secundária, tão mais atrás dos defensive backs. E foi uma dominância tão grande desses caras em cima da linha ofensiva, que acho que isso já dá quase até para falar dos Chiefs tem as fragilidades expostas, né? Já é o gancho para a gente falar do nosso próximo ponto da fragilidade exposta dos Chiefs, que assim, eles dominaram de tal maneira que o Patrick Mahomes ele tinha um pouco mais de 3 segundos para lançar a bola, pouco mais de 3 segundos. Isso impede de fazer big plays, isso impede de efetivamente fazer play action. E aquele dado que você trouxe, Juan, é um absurdo, de 400 jardas tendo que se livrar, tentando correr. O tanto que esse cara quase, corria, né? o tanto...
É o tanto que ele. Cara, era impressionante o tanto que ele voltava para tentar lançar a bola. E isso quebra, por mais que ele seja impressionante, de fato, foi impressionante os lançamentos dele, não adianta. Toda hora tinha alguém infiltrando com muita liberdade. E isso foi decisivo. Né? Que vocês têm para falar dessa batalha aí das trincheiras? Para mim não foi batalha, foi um completo massacre. É. Não, eu acho que o jogo foi decidido aí. A vitória dos Buccaneers foi esmagadora nas trincheiras e aí acabou resultando, né? Foi meio que um reflexo no restante do time e no jogo. Mas realmente, para os times, ó, o Chiefs parecia quase que imbatível, né? Perdeu 2 jogos durante a temporada, a gente comentava isso, como que para esse ataque. E, olha, para os demais times, né, os outros 31, na verdade 30, né? Porque os Buccaneers sabem como fazem, né? Então, os outros 30 times aprendam, assistam o tape desse jogo, porque foi uma verdadeira aula. Uma aula do Todd Bowles, que é o coordenador defensivo do time. Claro que o Bruce Arians também dá seus pitacos, mas a defesa dos Buccaneers jogou de uma forma épica. Realmente, aquela velha máxima que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Não quero dizer nada, mas deu certo mais uma vez. É isso aí, porque claro que Tom Brady fez um grande jogo, o ataque produziu, mas a defesa deu uma tranquilidade imensa para o ataque, só fazer o básico, jogar sem pressão, e foi lá e venceu. Mas agora falando um pouco mais destrinchado sobre a defesa, que vai ser também uma pauta importante no texto que vai sair, talvez agora no momento que você esteja ouvindo esse podcast, já esteja no ar o texto de análise do Super Bowl, onde a gente uma análise mais técnica, não só falando sobre o jogo, mas destrinchando um pouco mais a questão das trincheiras também. Mas é importante citar esses jogadores, então vamos dar nomes aos bois, digamos assim. Perfeito. Primeiro, então, a linha defensiva, um absurdo. Primeiro, o Nidamugon Su, que tem um nome maravilhoso e difícil de pronunciar, é um absurdo. Como é que um cara daquele tamanho consegue correr nessa velocidade? Porque assim, não é um Bolt, mas para aquele tamanho, a velocidade que ele correu, porque teve uma hora que ele começou a perseguir o Mahomes. O Mahomes voltou umas 20 jardas e ele estava no cangote dele, sendo que ele pesa, sei lá, uns 140 quilos. Tá, um pouco menos, mas perto disso. Então, realmente, não só ele, mas o Vita Vea, que inclusive voltou para o Super Bowl, ele estava fora por uma lesão, não foi titular, né, porque o Nunes Roches jogou no lugar dele, mas o Vita Vea também teve participação importante durante o jogo. E aí, pelos lados, a pressão tanto do Shaquille Barrett quanto do Pierre Paul, cara, um absurdo como esses jogadores infernizaram a vida do Mahomes, não só em blitz, não precisava de blitz. Geralmente eram 4, talvez 5 jogadores da defesa e funcionava, porque a OL estava muito desfalcada e tinha espaço, tinha gaps para os defensivos, tanto os ends quanto até mesmo os tackles, invadirem o campo de ataque e pressionarem o Mahomes, que realmente teve que fugir adoidado, né? Parecia uma gazela fugindo de um bando de leões. Mas, e aí, o que acontece? Com a pressão desses 4 jogadores, na maioria dos drives, inclusive a pressão acho que foi de 33%, ou seja, Isso. 1 a cada 3 snaps tinha pressão, realmente pressão de verdade, alguém assim, na cola do Mahomes, não é que chegou perto dele, estava acompanhando como se fosse a sombra do próprio Mahomes. E aí o que acontece? Com isso, ficam 2, agora já indo um pouco mais para trás, temos o Levant David e o Devin White, que são 2 dos melhores patrulhadores de campo, né? Os linebackers que patrulham o campo justamente cobrindo o passe, né? 2 dos melhores linebackers na cobertura do passe da liga e fizeram isso com um tremendo exímio nessa partida, além da secundária que foi muito bem, anulando jogadas em profundidade. Esses linebackers também meio que bloquearam os alvos mais próximos do Mahomes, e aí entra o Travis Kelce, que é um grande alvo, um cara que recebeu muitas bolas, na verdade, mas já na reta final do jogo, quando estava decidido, mas ele estava muito bem marcado, seja ou pelo Davis, seja pelo White, e não só ele, outros jogadores também sendo anulados, e o Mahomes não tinha alvos disponíveis. E quando você não tem alvo, tem que realmente correr de um lado para o outro, não é à toa que ele correu todas essas jardas aí, e não ganhou quase nada, né? E aí também a secundária, que foi também um trabalho exemplar, seguindo à risca o que foi passado, principalmente os safeties, que aí sim, os 2 safeties estavam muito recuados, né? Tanto o Winfield quanto o Jordan Whitehead, quase que não avançavam, não pressionavam, mas estavam recuados justamente para evitar um big play do Tyreek Hill, ou seja, do Hardman, ou qualquer outro recebedor, e de fato aprenderam muito, né? Lembrando que lá na semana 12, quando se enfrentaram, o Tyreek Hill teve 250, 260 jardas no jogo, o recorde da carreira dele, e dessa vez realmente aprenderam o que tem que ser feito para parar o Hill. Ele teve marcação dobrada nele quase todo o jogo, em todos os lances, teve algumas recepções, mas nada muito explosivo, e realmente o Winfield Jr. se vingou dele, teve até a parte lá do sinalzinho da paz, dando um troco nele, mas realmente os 2 safeties recuados, evitando jogadas em profundidade,
os linebackers patrulhando o meio de campo, evitando passes para o Kelce, passes passes de até 10 yardas, mais do que isso os Chiefs não conseguiram, e claro, então a DL pressionando como talvez você não tenha visto durante essa temporada, e há muito tempo não viu o Mahomes tão pressionado como no jogo de ontem. Cara, vai falar alguma coisa, Juan? Não, pode ir daí, pode ir daí. Não, o que eu ia destacar era a porcentagem, né? Quase 90% dos snaps, os safeties estavam recuados, né? Esse aqui foi um destaque, assim, extremamente importante. Eu fiz um vídeo até, rapidinho, falando desse ponto defensivo, né? Tá, eu também vou deixar aí, para você estar assistindo no YouTube, eu deixo aqui também os cards para você dar uma conferida. Mas foi de tal maneira eles recuados que, eu vou pegar aqui o dado certinho do Tyreek Hill. Cadê? Foram 73 jardas apenas, né, recebidas do Tyreek Hill. O Travis Kelce foi o maior com 133. E é legal a gente notar que, assim, em jardas conquistadas, a equipe dos Chiefs teve mais jardas, tá? A equipe dos Chiefs teve mais jardas conquistadas e tal, assim, quando a gente vai lá ver os stats dos dois times, nas jardas totais, por 10 jardas a mais, 350 contra 340. Também passou mais, o Mahomes passou quase 50 vezes, né? Foi muita coisa, 49 tentativas de passe, enquanto o Tom Brady apenas 29. E aí a gente vê como que é uma coisa tão sistemática, é uma engrenagem, né? À medida que os safeties estavam totalmente recuados, confiando na defesa, na linha defensiva que estava pressionando pra caramba, cara, isso fluiu de uma maneira assim, talvez, justamente, cara, talvez nunca antes visto. E é assustador pensar que os Chiefs não tiveram um touchdown sequer. E nem no final da partida, quando já estava assim, decidido, e os Chiefs quase chegaram na red zone, nem assim, cara, não teve nem chute. Eles não permitiram nem chute para a equipe dos Chiefs. É impressionante mesmo o trabalho do Todd Bowles. Né? É um cara que também não sei por quanto tempo mais ele vai ter o seu trabalho como coordenador defensivo apenas, né? Você também não recebe uma oportunidade de ser um head coach aí pela frente, mas de modo geral também eu acho que outro destaque importante para ser dado para a comissão técnica, né, da equipe dos Buccaneers, que tanto o Bruce Arians, eu vi um dado que a equipe dos Buccaneers é que mais tem assistentes técnicos, acho que é tipo assim, umas coisas de 28 assistentes técnicos, é coisa de 20 ou 30, não lembro qual é que era. É uma rempa de gente, cara, e funcionou de maneira tão louca, né, que tão louca assim e perfeita, né, tão coesa, que no final das contas foi isso. É um jogo que, ao meu ver, agora até vocês querem complementar um pouquinho mais, mas chegando aí a quase, deixa eu ver quantos minutos de podcast que já deu, acho que deu quase 30, mas enfim, foi um dos jogos mais tranquilos, ao meu ver, da vida do Tom Brady. Né, foi realmente assim, ele tem um MVP, o quinto MVP da carreira dele, ok, em playoff, né, em Super Bowl, perdão, quinto MVP de Super Bowl, mas o que foi tranquilo esse jogo para ele, cara, porque realmente o time tava um brilho, foi assim, foi perfeito mesmo, e no final das contas, não precisou nem aparecer aquelas pessoas que a gente imaginava que, nossa, fosse fazer a jogada da vida, sei lá, o Cameron Brate, que tava jogando bem nos playoffs, até o Scott Miller, cara, esses caras nem precisaram aparecer, foi o simples, como eu disse, com o Mike Evans de vez em quando, foi o simples com o Gronk, ele não alcançou tantas jardas, foram apenas 29 passes, né, lançados, e outro destaque importante, a primeira vez que ele pontua o Tom Brady, a primeira vez que pontua no primeiro tempo. Né, o que dizer a respeito disso? Acho que a gente já está passando, vocês podem até concluir se vocês quiserem, mas a gente está passando para a parte de GOAT, né? Vocês querem concluir mais algum momento defensivo? Quer mais dar algum destaque pessoal nesse acho momento? Que a gente deixa a parte do Brady para depois. A gente pode falar isso. E talvez, só para fechar, então, a gente falou bastante da defesa, mas o ataque também das marcas importantes, né? A dupla Brady, Gronk, quebrando recordes, né? Se não me engano, são 13 touchdowns agora em pós-temporada, ou 14. Acho que o 13º, eu não lembro agora se foi o primeiro ou se foi o segundo dele no jogo. Mas então, deixa eu ver esse encontro aqui. É o recorde agora da liga. Então, realmente, o Gronk está um pouco desaparecido nessa temporada, principalmente nos playoffs. Ele não tinha sido muito acionado. Inclusive, o próprio Cameron Brate tinha mais recepções do que ele, né, agora nessa pós-temporada. Mas nos playoffs, no Super Bowl, ele apareceu e decidiu a partida. Né, os 2 primeiros touchdowns do jogo foram dele. Outro cara que ressurgiu e aí fez a parte dele foi o Antonio Brown.
que finalmente tem um Super Bowl agora, deixando todas as polêmicas extra-campo de lado. Ele jogou tanto tempo nos Steelers em alto nível, nunca foi campeão. Agora, então, nos Bucks, ele recebeu a chance, se comportou a princípio, não fez uma besteira nesse período e foi campeão. Então, realmente, esse time dos Bucks formado, né, nessa temporada para ser campeão, e deu certo, um ataque muito explosivo, com o Gronk voltando jogando bem, o Fournette, que a gente comentava também, teve uma grande situação, apesar de teve bastante divisão de carregados, né, com o Ronald Jones, mas anotou o touchdown no segundo tempo, que meio que já liquidou a partida. Então, esses caras que chegaram agora para agregar valor ao time, jogando muito bem, talvez na temporada não tenham correspondido à altura, mas no Super Bowl deram as caras e ajudaram demais o ataque dos Buccaneers. Exato, cara. É um time, ao meu ver, assim, sem estrela, sem estrelismo, né? No sentido, assim, de, nossa, os caras que são os caras, né? Que são as divas, assim, da NFL. Porque isso que a gente observou, isso é um destaque muito importante. O Gronkowski não teve uma temporada, assim, boa, né? Em sentido de número nem nada. Esse foi o melhor jogo da temporada dele, né? Com mais recepções, com mais jardas, acho que foram 60 jardas, mais jardas. Em jardas, acho que foi o terceiro jogo com mais jardas. O único que ele passou das 100 jardas foi contra o próprio Chiefs na temporada regular. Mas foi sim. o terceiro em jardas e, sim, recebeu 2 touchdowns e foi, no compacto, né, no geral da obra, ele foi o melhor jogo dele na temporada. E a gente vê como que foi muito bem montado, né? A equipe foi até colocado lá no Twitter do Toco e Teco, de que o time dos Chiefs, esse ataque dos Bucks, não tinha, então, Gronkowski, não tinha Fournette, não tinha Antonio Brown, não tinha Tom Brady há um ano atrás, e tudo isso foi colocado, e eu, sinceramente, não imaginava que pudesse dar certo da maneira que deu para chegar, quiçá, ao Super Bowl. Não tô falando nem de ganhar, mas de chegar ao Super Bowl, para mim, assim, ó, se classificar para os playoffs já seria uau, já seria, nossa, realmente mandaram muito bem na organização, modéstia à parte. E como eu queimei minha língua, cara, realmente como eu queimei minha língua, como que funcionou bem Nossa. esse... cara, nossa, Eu muito achei que bom. seria uma bomba relógio, ainda mais depois que eles trouxeram o Antonio Brown. Eu pensei, isso aí vai dar ruim, porque realmente ele não é um cara muito bom de vestiário, e aí tem tanto recebedor estrela, né? Tem Mike Evans, tem Godwin, que foram dois dos melhores na última temporada, tem o Gronk, vai ter o Antonio Brown, e deu certo, meio que todo mundo acabou diminuindo o ego, todo mundo jogou como um time, deixou também o companheiro aparecer, não teve reclamação, estou recebendo pouca bola, ele está tendo mais destaque do que eu, e realmente eu acho que o fator Brady acaba pesando nessas horas. Quando tem Demais. chance, cara, quando tem chance de ser campeão, tudo é superado. Eles estão percebendo isso com o tempo, porque o time não era horroroso nos últimos anos. Ele sempre, pelo menos o ataque sempre era muito bom, só que era meio kamikaze. E agora eles tinham uma chance real. E sobre o Gronk, claro que na temporada regular ele não foi mais discreto, mas eu acho que fazia parte de algum plano, entendeu? Eu acho que não preservado, porque é um risco muito alto, mas quando chamaram ele, imagino que já era pensando nisso, que é um cara decisivo, é um cara que tem experiência, se chegar em Super Bowl é mais um cara que já foi campeão, porque tanto o Godwin como o Mike Evans, nenhum deles tinha chegado no Super Bowl, tinha ido longe em playoffs, então, por mais que, principalmente o Mike Evans já não é tão novo, mas por mais que eles já tinham algum tempo de Bucks, nunca tinham ido longe. E daí como que fica? E se a perna treme? E se o nervosismo toma conta? Né? A gente nunca sabe como cada jogador vai reagir. Então, fora toda a sintonia do Tom Brady com o Gronkowski, que a gente já conhece de anos, tinha esse ponto, essa âncora, um cara que sabe o que está fazendo. Ele não desaprendeu a jogar, ele ficou um ano parado, mas não desaprendeu a jogar, claramente. Então, tinha total condição de contribuir mesmo. Então, eu vi até gente falando que achava que o Gronkowski tinha que ser MVP. Sim, Não é pois é. absurdo, não é absurdo pensar, mas, enfim, só mostra o quão bem ele foi, né? O quão decisivo ele foi, e eu acho que isso era um plano mesmo. Ter um cara experiente para momentos decisivos onde ele pode aparecer, brilhar e decidir jogos. Fora toda a Assim, verdade, né?
Isso é importante, né, de ser dito, porque o ataque dos Bucks não é um ataque, assim, jovem, entre aspas, é um ataque experiente, não adianta. Acho que o mais jovem mesmo é o próprio Chris Godwin, ele foi draftado em 2017, o Mike Evans em 2014, o Antonio Brown não me lembro quando, mas também já é mais antigo, o Gronkowski também mais antigo. Então, assim, o núcleo de ataque, o Fournette também ele é um pouco novo, né, mas também não... 2017. 2017 também, então. Talvez esses são jogadores mais novos, mas com tanta experiência em volta, acaba que assim, eleva o nível de maneira natural, né? É bem isso. É isso. É isso. É isso aí. O que mais, Jonathan? Momento merchan agora, antes de passar para o nosso próximo destaque? Ou o que você Isso, acha? Acho que antes de a gente falar dos Chiefs, então vamos falar dos nossos produtos. Exatamente. Tão importante quanto a vitória dos Bucks e também esse ataque maravilhoso dos Chiefs estão os nossos produtos. Momento merchan aqui no Toco e Teco. Você pode, então, acessar o nosso site em medium.com/tocoiteco, lá muito importante. Vai ter texto, está tendo texto e virão mais textos. Acompanhe, sim, no nosso medium.com/tocoiteco, o nosso Twitter e Instagram, @tocoiteco, e também no nosso Facebook, também facebook.tocoiteco, deve ser isso aí, mas @tocoiteco você encontra nos dois, ali no Twitter, no Instagram e também no Face. A nossa newsletter semanal, assim, que nunca para, né, bombando mesmo, tocoiteco.substack.com. A coisa pode atrasar, mas nunca falha. Na verdade, faz tempo que não atrasa, né? Enfim, atrasar aqui não é uma opção, é realmente só de vez em quando. E você pode também ouvir esse podcast aqui. Que você tá rindo aí, Juan? Eu só ouvi risadinhas. Atrasar não como opção, só às vezes. Se não é o ideal, mas acontece, né? Aquele famoso não é o ideal, mas acontece. Mas toda sexta-feira, você aqui, ó, lei. E o nosso podcast você pode ouvir onde você quiser. No Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts e também, não sei, mas vou pesquisar se no Amazon Music tá tendo podcast lá também, ouvi falar disso daí. Se a gente não tá lá, estaremos logo mais, né? Então, no Amazon Music. E se você tá ouvindo ou assistindo no YouTube, para tudo, dá um like, se inscreva, ative as notificações. Tem muito vídeo além só dos nossos podcasts, né? Tem outros vídeos mais curtinhos aí que toda semana estão indo ao ar. Então fique por dentro de tudo. E era isso? Era isso, né? Fechou o bonde. Me corrijam se eu estiver errado. Falemos agora de Brady. É isso mesmo, né? Ou me perdi aqui no fio da meada. É o Brady mesmo. É isso aí. Chiefs. Vamos falar então dos Chiefs? Olha, só algumas coisas. A gente viu que já falou dos Chiefs também, mas só algumas coisas para serem contempladas também. A principal fraqueza, então, do time, eu acho que foi realmente a OL, que não adianta você ter um mega QB, talvez o melhor da liga, ter ótimos recebedores, né, o Kelce, o Hill, ter running backs ok também, mas a OL acabar comprometendo, e aí o porquê disso ter acontecido? Porque estava muito desfalcada. Primeiramente, só para a gente pegar, então, fazer a retrospectiva, o guard, né, o Duvernay Tardif, acabou optando por ficar fora da temporada por causa da questão do coronavírus, que ele também é médico e preferiu ajudar as pessoas do que jogar a temporada. Aí depois tiveram as lesões, tanto do Eric Fisher, o left tackle, quanto também do Mitchell Schwartz, o right tackle. Ou seja, as duas extremidades da OL ficaram comprometidas, jogaram com reservas, e ainda teve o Kanesh Osemele, sei lá, que assumiu a posição durante a temporada, né, ele que também é guarde, se tornou titular, mas acabou se lesionando e ficou de fora. Então, basicamente, tinha apenas um titular da OL, que seria a OL ideal do time, durante o Super Bowl. O que acabou ficando nítido, né, escancarado a diferença no duelo das trincheiras contra a DL dos Bucks, que passou batido em todas e realmente faz falta. E o Mahomes teve que se virar, teve lances incríveis, inacreditáveis, que poderiam ser memoráveis se tivessem sido recebidos, mas você vê aquele lance que ele se joga no ar e dá o passe e acaba sendo dropado pelo running back, né? Acho que foi o Williams que acabou não conseguindo. A bola foi no peito dele e ele não agarrou. Mas lances incríveis, mas de fato as fraquezas dos Chiefs, principalmente a OL, que está com muitas lesões, é claro, foi exposta. E faltou aquilo que eu comentava na semana passada de ser um ataque mais versátil. Do próprio Reed sempre ter uma carta na manga, algo diferente para fazer, e a gente não viu isso dos Chiefs. Até porque saíram perdendo, né, no jogo e não conseguiram recuperar como costumam fazer. E aí teve meio que aquela questão, vamos no abafa, na pressão,
e deixaram de fazer aquelas coisas geniais que a gente não vê os outros times fazendo e acabou comprometendo demais. E a defesa também não funcionou, acabou sendo dominada, só para ser bem sucinto, pelo ataque dos Buccaneers, como a gente já comentou, foi muito bem também, muito efetivo. Então tudo corroborou para essa derrota dos Chiefs, e eu acho que o menos culpado de tudo isso é o Mahomes, apesar do pior rating dele talvez na carreira, que teve 52 de rating no jogo, porque realmente 49 passes e apenas, deixa eu pegar o número aqui de passes completos dele, mas acho que 26, eu acho. Isso, 26 passes completos de 49 tentados e um rating de 52, então não foi culpa do Mahomes. Ele fez o possível, mas de fato tem que ser melhorado esse time, porque a gente viu que os Bucs conseguiram explorar os pontos fracos. Pois é, e o meu destaque, então, já que abriu a margem para isso, o primeiro momento que eu vi que a coisa estava degringolando foi justamente quando o Chris Jones, acho que o Chris Jones ele foi o primeiro a fazer falta naquela série de faltas uma atrás da outra, ele foi o primeiro por unnecessary roughness, não sei se foi isso ou se foi depois falta pessoal, que ele se envolveu ali numa briguinha depois de uma jogada, né, ele chegou peitando lá o Wirfs, não sei, mas foi ali a primeira, e o Chris Jones que foi tão importante, né, tanto ele como o Frank Clark, no Super Bowl no ano passado, eles foram tão importantes, foram tão decisivos, e foi até um dado momento do jogo, quando falava que o Patrick Mahomes tinha sido pressionado muito, não é como se ele tivesse sido tão menos pressionado no Super Bowl passado, ele também foi pressionado quase que no mesmo nível, só que a diferença é que, somado a isso, a sua defesa não estava jogando, né? A sua defesa não estava jogando bem, a sua DL estava comprometida psicologicamente, estou falando aí do Chris Jones mais uma vez, e os seus recebedores não estavam pegando passe. Né? Então foi realmente uma cascata de coisas dando errado. Né? E eu também concordo, assim, sendo bem sincero, até ali no Tocoiteco, no nosso Instagram, a gente não fez nenhuma postagem ainda relacionada ao Mahomes, né? Foi tudo óbvio, né? Merecidamente laureando o Tampa Bay, mas com certeza o Mahomes acho que é o menos culpado disso, cara, realmente, porque tava tentando fazer de tudo, mas não tava dando certo. Né? E o cara ter ficado ali, ele tava lesionado também, ele deu uma machucada no final do jogo, continuou mancando pra caramba, jogando ali, mesmo com o jogo perdido, né? Realmente postura de campeão, mas de qualquer forma é o menos culpado. Mais um último destaque, Juan? Não, eu sou. Acho que me sinto contemplador. Defender o Mahomes aqui, porque eu vi muita gente, pipocou e não sei o que. Não é bem assim, né, cara? Vai lá. Eu acho que ele jogou até. Cara, ele jogou bem, né? Por o que dava pra fazer, ele jogou bem. Imagina. E ele fez jogadas geniais. É que elas não foram completas. Tipo, aquele passe no ar, né, sendo sacado, que ele acerta o cara. Imagina, cara, aquilo teve só uma vez que eles saíram de dentro da endzone, cara. Tem uma vez que eles saíram de dentro da endzone e o Andy Reid botou 4 recebedores, ele recebendo snap dentro da endzone e mandou um passe no meio pro Tyreek Hill, sabe? Isso. Assim, eu só fico imaginando, se fosse o Goff, tá ligado? Modéstia à parte, se fosse o Goff, mano. Eu ficava toda hora pensando, nossa, eu conheço isso, mas eu não conheço se livrar disso, tá ligado? Enfim. Pois é. Tipo, ele foi espetacular, só que os caras droparam, ou sei lá, enfim, mas ele foi espetacular, sim. Exatamente. Não, esse negócio de que pipocou, ou é rater do Mahomes, ou então, como você acompanha o futebol americano agora e não entende do assunto, porque realmente não foi pipocado, o cara fez todo o possível e o time não ajudou, foi uma série de fatores que a gente acabou de falar, então realmente não foi a culpa dele. E para fechar, então, um fato curioso, aquela cutucada no rival, um fato bem interessante, né? Idas à endzone no Super Bowl, então. Chiefs 0, porque eles não chegaram, e o invasor, né? O cara que... O cara invadiu o campo, né? No caso, que colocam o streaker. Ele chegou até... Na verdade, ele deu um slide, assim, na linha de 2 jardas. Eu achei ele errou o slide, ele não entrou. Foi tipo o passe na linha de 1 jarda, quase. Não, foi tipo o Daniel Jones caindo assim, correndo o campo inteiro e caindo assim, fatando 5 jardas. E o Ari Aguiar gritando, não! Ele deu um slide antes de chegar, mas ele chegou pelo menos. Os Chiefs nem isso, nem para dar um slide na linha de 1 jarda. Então só para deixar um pouco descontraído, mas realmente os Chiefs não chegaram na end zone, não pontuaram nesse jogo. É isso, né? Agora quase 45 minutos já de podcast. Vamos falar do... Merece, né? Brady
GOAT. Aqui no nosso script, um ponto de interrogação, mas eu não sei se deveria ser um ponto de exclamação. Brady GOAT, 7 vezes campeão, 10 participações, né? Já 18% de todos os Super Bowls da história, ele estava presente, naquela estatística muito louca, 18% dos 55 Super Bowls. O menino Brady estava lá em alta forma, né? Ele já falou antes do Super Bowl que para a temporada que vem ele quer trabalhar na velocidade dele. E depois, quando acabou o Super Bowl, ele falou que ano que vem ele volta também. Assim, o que dizer do Tom Brady? Pode fazer análise tática, pode fazer também os seus números. Digam aí. Antes de qualquer coisa, né, tem muita coisa para falar, realmente. Acho que cada assunto desses renderia um podcast por si só. Exato. Mas falando do Brady, né, com 43 anos já, o cara já é quase um vovô, mas o que esse cara ainda joga em alto nível é algo absurdo. Mas antes da gente desenchar, então, é só um fato assim, engraçado, digamos assim, que ele agora tem 7 títulos, que é mais do que 32 times da NFL. Caso você não saiba, a NFL tem 32 times. Então, é um absurdo, cara. É a franquia mais vitoriosa da NFL, né? Como muita gente brincou, e a Gisele é dona dessa franquia. Mas o Tom Brady, então, agora, então, foi para um time novo, um novo treinador, uma conferência nova, vários companheiros diferentes, com uma ideologia, com uma ideia de jogo totalmente diferente. Levou esse time para os playoffs depois de 12 anos, venceu o Brees, venceu o Rodgers, venceu o Mahomes e ganhou seu 7º anel de campeão. É um absurdo, cara. O que essa temporada mostra realmente que, até para aqueles que duvidavam ainda, colocavam, será que ele é realmente o maior de todos os tempos? Não tem mais essa questão, eu acho, né? Todo mundo vai ter que concordar que o Brady é o maior QB de todos os tempos, pelo menos em pós-temporada. Perdão. Em pós-temporada, ninguém se iguala. São 10 É Super uma Bowls. Michel Temer aí. Baixou Michel Temer. Cara, é difícil falar isso, né, cara? Eu não vou nem falar nada, cara, porque eu liguei a câmera sem querer, tava dando uma cutucada tava dando uma limpada aqui no salão, ficou feito. Então, assim, ó, corta tudo, brincadeira, não vou cortar nada, mas, cara, eu não julgo, tá? Eu não julgo, eu tô com um papelzinho aqui na mão, tá? Mas pode continuar daí, Juan, você fica à vontade pra falar depois. Isso, coisas que acontecem no ao vivo, né? Mas o que o Brady fez é histórico, 7 títulos. Acho que ninguém vai conseguir bater essa marca. É muito difícil ganhar 7 Super Bowls. E aí, por 2 times diferentes, ele inclusive é o primeiro jogador a vencer o Super Bowl, né? Jogando por 2 conferências, né? O outro que conseguiu ganhar o Super Bowl por 2 times diferentes foi o Peyton Manning, jogando pelos Colts e pelos Broncos. E agora, então, o Brady ganha pelos Patriots na AFC e pelos Buccaneers na NFC, o primeiro na história a fazer isso e também o primeiro QB a ganhar Super Bowls em 3 décadas diferentes, no caso nos anos 2000, anos 2010 e agora então na década de 20. Realmente sem palavras. E o quarto e o primeiro quarterback a ser campeão com 4 presidentes diferentes. Ele ganhou com o Bush, com o Obama, com o Trump e agora tá ganhando com o Biden. É isso, né, mano? Ele normalmente, eu acho que no tempo vago ele vai tomar um chazinho com a Rainha Elizabeth, cara. É mais ou menos isso, assim. Os dois devem tomar chá junto, assim. Ensinando os segredos da longevidade, como estar vivo enquanto... Exato, enquanto os presidentes americanos vão indo pro brejo, né? Bem isso. Tá louco, cara. Não, é impressionante. Realmente, eu acho que vale por que não? Vale ter um podcast, né, nessa intertemporada longeva que nós teremos. Tem muito assunto para ser dito, dá para falar sobre isso. Você falou do Peyton Manning também, né, Jonathan? Teve o Hall da Fama agora, os indicados. É tudo assunto que a gente pode ir abordando ao longo das próximas semanas. Mas realmente, né, assim, ao meu ver, eu tenho uma certa resistência, né, ao Tom Brady. Aquela coisa, o cara que vence muito, assim, você fala, não, você tem aquela tendência de ser mais pelos underdogs, pelo menos eu sou meio assim. Só que não adianta, ele vence, né? É impressionante que converge para tudo que ele precisa, né? Como se ele fizesse, na verdade, os Super Bowls deles não são Super Bowls bons, né? Não são partidas excelentes que ele faz, mas são muito efetivas. Né? E os títulos que vêm, a coisa que ele consegue como presença dentro de um time, é uma coisa absurda, impressionante. E isso eu quero destacar também, que antes que eu fale, é impressionante isso, né? Porque ele ganhou 6 Super Bowls para os Patriots, só que nunca havia vencido o Super Bowl por uma margem maior de 10 pontos,
que foi o último justamente contra os Rams, que venceu por 13-10. Os outros 5 primeiros foi por uma posse ou menos de diferença. Então eram jogos apertados, jogos disputados, onde ele tinha boas situações, mas também não era assim, partidas magistrais como foi essa, quando ele acabou dando tudo certo. Então esse foi o Super Bowl mais fácil da carreira do Tom Brady, quem diria, aos 43 anos. Que momento, cara. Bom, eu não tenho como contribuir, mas eu passo a bola para vocês, acho que... Juan, não tipo sou assim, capaz de opinar. Às vezes fica até um pouco chato, né, de a gente ficar falando e falando, porque é muito divulgado. Mas fato é que, pra mim, ele entra num panteão, assim, num hall. Se for ter que me perguntar se ele é o maior atleta, assim, no sentido de conquista e longevidade de todos os tempos, cara, muito possivelmente. Se não for, me fala algum outro, porque realmente, assim, eu não tô querendo te questionar e nem estar no sentido combativo contra você. Eu quero conhecer outra pessoa, que eu não faço ideia. Se é Pelé, sei lá, se é o Phelps também, que ganhou muita medalha e ganhou por vários anos, sei lá quem Depende do mais. critério, né? Depende do critério, eu acho. Enfim, tem esporte coletivo, mas assim, então tá. Isso. Coletivamente, em esportes coletivos, acho que não adianta, ele é o maior, assim. Coletivamente, eu não sei se existe. Se nem se o Michael Jordan, tá ligado? Depende muito do peso, né? Porque, por exemplo, a gente até consegue fazer alguma comparação dele com o Michael Jordan ou com eu não acompanho o hockey, tá? O Jonathan vai saber o nome Eu tô do cara lá. ligado. Ele apareceu ontem até no final O da Wayne transmissão. Gretzky. Esse bom aí. Daí tem um do Esse beisebol também, que é bonzão lá. sim. Eu não acompanho, mas com... Assim, se a gente vai Mas tem falar... amigos que acompanham, né? Não É, acompanho, mas inclusive tem amigos que acompanham. nada contra, inclusive tem uns amigos que acompanham. Mas, por exemplo, com o Michael Jordan, ele tem 6 títulos, mas em 6 finais. Aí vai considerar o 100% de aproveitamento ou vai considerar o fato de que ele chegou em menos finais? Ou também, e tem que levar em consideração também que não foi tão longevo, né? O Michael Jordan se aposentou relativamente novo, né? Ele sai, volta, e sai, depois volta, e vai jogar beisebol e não sei o que. Então um pouco... É difícil de comparar. Mas, sei lá, com Pelé, por exemplo. Pelé tem 3 Copas do Mundo e 4 disputadas. Sendo que ele não ganhou, ele acho que nem jogou, ou ele estava lesionado, enfim. E também foi a Inglaterra que ganhou em casa, teve toda uma polêmica. Acho que na verdade essa aí foi a de 62, né? Que o a Pelé não de jogou, mas... 66 eu não sei se ele jogou não, mano. Não, ele jogou a 62, que ele acabou se lesionando no meio do torneio, e aí entrou o Amarildo, né? Isso. Que ficou famoso por ser o substituto do Isso. Pelé, e o Brasil foi campeão sem ele. Isso. Mas em 66 ele jogou inteirão, assim? Jogou, acho que que meio que foi o ano assim que todo mundo tenta apagar, né? Porque o Brasil foi tricampeão e em 66 estava com o time quase que o elenco, né, inteiro, que tinha também em 62, meio que na verdade foi uma transição já, né, do time de 62 para o de 70, mas um time muito bom que acabou não encaixando, não deu certo e acabou sendo derrotado. Então, o único título da história da Inglaterra foi uma Copa meio que para se esquecer, né? Deixa só as outras 3. O Jonathan é uma enciclopédia, velho. Você tá maluco, meu Deus do céu. São 3 títulos, mas também é um campeonato de 4 anos. Então, é muito difícil adotar um critério. O Tom Brady já tá nesse panteão, né? Eu acho que não é discutível mais a nível de NFL. Eu acho que acabou a discussão, não tem o que fazer mais. E agora a gente começa a discutir em relação a todas as modalidades, né? A gente já vai comparar. Lembrei daquele meme agora, acabou a competitividade. Isso. Vai ter que ir pra Europa. Exatamente. Exemplo da Austrália, que saiu da Oceania para jogar num campeonato asiático. Talvez o Tom Brady tenha que jogar futebol agora. Daí você jogar bem futebol também. Jogar vôlei, né? Natação. Não é golfe, ele gosta de jogar golfe, filho. Essa aqui é a verdade, ele gosta de jogar golfe. A pegada dele é o golfe. Mas golfe é fácil. Pode Golfe dá pra esperar jogar com 70 anos tranquilamente. Tranquilamente. Vai com bengala numa mão e o taco na outra. Exatamente. Que coisa, velho. E vou falar, ó, se o Brady virar um golfista profissional, a gente muda pra taco, toco e teco. É sério, aí vai virar. Perfeito. A gente compra a marca, na verdade. E é outra coisa, né? Agora, sim. Mas eu gostaria de saber
né, se alguém tiver informação, não sei se vocês vão ter, mas até quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, se o Tom Brady, ele tem alguma marca a ser batida, alguma marca pertinente a ser batida, que tudo bem, ele pode não ser mais o recordista, mas que ele já em algum momento da carreira bateu. Por exemplo, se for falar mais jardas lançadas e tal, eu acho que ainda é o Drew Brees, né, que tem esse recorde de jardas lançadas. Não sei se em algum momento da carreira o Tom Brady teve mais jardas lançadas que o Drew Brees. Não. Em algum momento, assim. Então beleza. Talvez essa seja uma marca, né? Imagina que o Drew Brees não joga na temporada que vem e o Tom Brady jogue mais uma vez e bata essa marca também, né? Esse tipo de... Não sei se existe uma marca relevante pro Tom Brady bater ou que já não tenha batido. Né? É impressionante, cara. Deve ter alguns fatos, motivações para ele continuar jogando. Por exemplo, se o Brees não jogar, ele vai se tornar então um recordista em jardas aéreas, em touchdowns. Eu acho que até já passou em touchdowns, né? O Drew Brees. Mas essas coisas ali, em premiação talvez, não sei se ele consegue se tornar o maior vencedor de MVPs, né? Porque o Peyton Manning tem 5. E é difícil imaginar o Brady ganhando um MVP da temporada regular agora, até porque tem outros QBs, né? Por exemplo, tem o Mahomes agora, tem o Aaron Rodgers jogando em alto nível e outros jogadores que estão crescendo cada vez mais, mas em marcas assim de expressivas ele tem o recorde da maioria delas, né? Exatamente. E na real, esses atletas profissionais de alto nível, eles sempre procuram algo para se motivar. Ele sempre vai ter alguma coisa. Tipo, o cara tem 7 anéis, já ganhou por 2 franquias, já provou que sabe ser campeão em outra cidade, que não precisa do Belichick. Ele vai achar alguma coisa, isso é certo. Por exemplo, agora para o final, já vi muita gente falando que ele quis ofuscar a nomeação do Hall da Fama do Peyton Manning, por exemplo. Né? Tipo, o cara tá sendo homenageado lá, vou ganhar. E agora ninguém tá falando. Tá falando mais, entendeu? A verdade, se for para pensar assim, mano, ele ofuscou todo mundo que ele poderia ofuscar nessa temporada, ele conseguiu ofuscar. Se por maldade ou não, é aquele negócio, né? Provavelmente aposentou o Drew Brees, ou se não aposentou, talvez tenha tirado a última chance do Drew Brees ir para uma final de conferência em casa. Também o Aaron Rodgers na temporada da MVP, o Patrick Mahomes, que é o quarterback mais talentoso da atualidade, né? E isso tudo, assim, eu acho que é uma coisa que a gente pode concordar. Tom Brady é extremamente talentoso, mas hoje ele é muito copeiro, assim, até brasileirando o negócio, é muito copeiro porque ele já não é mais o mais talentoso. De longe ele não é o mais talentoso. Não é como se ele sempre tivesse sido o mais talentoso da NFL. Acho que ele nunca chegou a ser o quarterback mais talentoso da NFL em nenhum momento, talvez. Mas é que é isso, dentro da limitação dele, dentro daquilo que ele tem de potencialidade, cara, ele consegue aproveitar muito bem, e é aí que tá a genialidade dele. Acho que principalmente isso. Ele se conhece demais, né? Essa que é a coisa. E não se expõe ao risco desnecessário. É isso, acho que é isso, né? Acho que antes de a gente falar do halftime show, só um fato curioso também para fechar essa parte, que os filhos do Tom Brady, em especial a Vivian, os outros não lembro o nome agora dos meninos, mas eu lembro que ela foi lá na hora da premiação e pegou o troféu, levantou o Vince Lombardi. Mas pensa só, os filhos do Tom Brady já pegaram mais no troféu, né? Mais no Vince Lombardi do que Pat Mahomes, por enquanto, Aaron Rodgers, Russell Wilson e a grande parte dos grandes QBs da liga pegou menos o troféu, né, do Super Bowl do que os filhos do Tom Brady. Fica aí, então, a dúvida agora. Reflitam. Aqui eu botei no Google, né? Filhos do Brady. Tem o John Edward Thomas Monahan, o Benjamin Rain Brady e a Vivian Lake Brady. São a Vivian Lago. Ela é muito louca, essa menininha. Ela já chegou grudando nele, nas pernas dele, né? Todo mundo, os filhos dele segurando. E ele segurando o troféu, cara. Como não? Já segurei essa parada um monte já. Ele pegou o troço. Ele não tava nem aí. Ele da hora, né? Pode brincar com isso daí. Vai pra lá brincar. Cara, impressionante o descaso, né, velho? Mas enfim, merece. Cara, 1 hora de podcast, eu acho que assim, como é um podcast especial, vale, né, falar tudo isso. Realmente vale mesmo. Mas tem alguma outra coisa que a gente tenha esquecido? Juan, Jonathan, podemos passar pro show? Adiante. Se a gente esqueceu, cara, se a gente esqueceu também, a gente volta aí nos próximos episódios. E o show do intervalo, como prometido, The Weeknd, né? O cantor canadense, injustiçado pelo Grammy Awards, né? Que, enfim, aquela coisa, né? Muito sincero, foi injustiçado, não teve nenhuma indicação.
e não poupou esforços para fazer um baita show, que ao meu ver, assim, dentro das limitações do corona, de não ter o show ali das pessoas dentro do campo, ele fez uma rápida passagem até pelo campo só, né? O show não foi no campo. Mas, cara, eu acho que foi muito bacana mesmo, né? Dentro daquilo que, sem tanta parafernália, sem tanto troca de roupas, né? Como a gente tá sempre acostumado a ver, foi um show ok, um show bom. Não sei se vocês concordam comigo. É, você falou das parafernálias, mas a estrutura foi um negócio absurdo, assim. Não, isso foi muito louco. Foi muito painel 3D, aí abriu a estrutura, ele entrou, tinha um labirinto, parecia uma casa de espelhos, né? Que tem que tinha em circos antigamente. Exato, e ele entra. Mas é que assim, não teve ninguém com roupa de Baby Shark, não teve uns leão andando assim no meio do nada, ninguém descendo voando. Isso. Tá vendo? É isso que eu falo. Foi um pouquinho mais contido, né? Realmente, essa estrutura foi muito bacana, fiquei surpreso. Também gostei no final, quando ele foi pro campo e aí teve toda aquela dança lá com sei lá, os robozinhos, com os caras que parecem com ele, com as luzinhas na mão. Foi bem interessante a coreografia, assim. Eu acho que não foi ruim, longe disso, mas também não foi dos melhores, assim. Então, analisando agora, momento pop aqui que a gente fala sobre as apresentações, as músicas. A verdade é que o show do intervalo não é sobre as músicas, o artista, e sim sobre a performance dele e o que ele faz, né, para tornar aquele momento único, um momento especial. E de fato, aquela mega estrutura foi chamativa, teve aquela coreografia que foi interessante. O que eu senti falta, para mim, que baixou um pouco a pontuação dele nos critérios, não teve uma participação especial. Não sei se foi por conta do coronavírus, para não aglomerar, não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas não teve participação, algo que sempre tem no Super Bowls, né? E eu sentia falta, não que ele não tenha dado conta, eu acho que foi bem, mas se tivesse chamado mais alguém, eu acho que daria um upgrade para a apresentação. Eu senti falta, assim, de mais alguém para dividir um pouco o palco, pelo menos cantar uma música, que geralmente acontece com as participações especiais, mas ele mandou bem no agregado da ópera. É isso, eu acho que ainda o da Lady Gaga não foi superado, né? Realmente, da Lady Gaga talvez ela não tenha sido um dos maiores. Mais recentes, assim. né? Acho que foi daqueles assim, do passado recente, da última década, né? Por assim dizer. Alguma consideração, Rô, já que você é também um exímio crítico da cultura pop, né? Um extremado conhecedor da cultura pop própria, é bom. Eu sou tão crítico que eu nem vi. Entendeu? Não me dei o trabalho. Não me se deu queimou, trabalho, cara. se queimou. Tá louco. Escuto o The Weeknd, escuto às vezes. Entendeu? Se fosse poesia acústica, você ouvia. Se fosse poesia acústica, você ouvia. Não digo, mas aí, é o que eu tava dizendo, cara. Se fosse um Lagoon, entendeu? Lagoon. Um Lagoon. Não, o pessoal tá pedindo muito entendeu? os Barões da Pisadinha, né? Pelo menos aqui no Brasil. Também o negócio um pouco mais próximo da gente, ok. Mas também respeito, né? Não é da minha cultura. Mas não assisti. Sinceramente, não assisti. Deu um intervalo. É que eu não tava assistindo em casa, né? Eu tava na casa da minha namorada. Aí deu um intervalo. E ela assistiu? Não. Que isso, cara. Olha só. Não assisti. Absurdo, cara. Foram milhões de reais investidos pelo Bela Weeknd, forma de acabar com o podcast, né? E aí, Rua, qual que é a sua opinião? Não assisti. Nossa, que clima. Mano, eu tenho que ser honesto com o ouvinte. Não assisti o show. É que, na real, eu não tenho muito saco para isso, não, entendeu? A minha relação com a música é um pouco estranha. Tipo, eu gosto do negócio sob demanda. Eu gosto da coisa sob demanda. Me obrigar a ouvir aquelas músicas naquela ordem, eu não sou muito chegado. É verdade. Ele é mimado, então ele é mimado. Ele não serve para fazer esse tipo de comparação aí. Ele é um cara com gostos musicais um pouco diferentes, né? Mas para fechar assim, você fala esotéricos, né? Não sei se existe esse termo, lá. Existe, Quanto ao show, realmente foi da hora. Eu acho que varia muito das preferências de cada um, né? Por exemplo, tem gente que reclamou porque não tinha uma diva pop, né? Como se todo ano tivesse que ter divas agora. Não. Realmente foi um astro pop, né? Um cara que estava em evidência, que teve um baita ano com vários sucessos, né? Inclusive, eu que não sou um grande fã dele, escuto as músicas de vez em quando, mas conhecia quase todas as músicas que ele cantou. Teve uma lá que eu não conseguia conhecer na hora, isso é depois que eu me dei conta, mas um cara famoso, assim, que tá meio que na crista da onda. Então,
não é um cara tão performático, né, como eu comentei. Ele foi muito bem, assim, na estrutura, né? Ele realmente investiu do próprio bolso, investiu alto naquela estrutura, e foi uma grande apresentação, como comentei, uma boa, né? Não foi das melhores, mas foi muito muito boa a apresentação dele. Excelente. E minha menção honrosa que eu gostaria também de fazer, as câmeras usadas no Super Bowl, as câmeras usadas no Super Bowl, e que isso se concretize para as próximas temporadas, né? Aquela imagem em 4K, sei lá, se 4K, 8K, 20K, uma coisa maravilhosa. Assim, tá assim, ó, a NFL está sendo cada vez mais cinematográfica, né? A gente sabe que o Super Bowl é usado muita câmera, blá, 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 mas aquela câmera que a gente foi vista estreando pela Fox foi usada muito mais vezes no Super Bowl e que seja usado com mais frequência em todos os jogos, né? Realmente está muito bonito de ser assistido os jogos, cara. Impressionante. E agora, vamos para as nossas rapidinhas da semana. De bate-pronto aqui, eu só leio ou vai ter um comentário da parte de vocês assim? Só leio, né? Acho que só leio, né? O que vocês acham? Acho que só lê. Isso, Estamos com estouramos o tempo. 1 hora e 4 minutos aqui, pelo menos no meu. Deve ter dado mais tempo aí, né? Porque não tem edição. Mas as rapidinhas. Primeiro aqui, nossa importante. O teto salarial da NFL para a temporada de 2021 deverá ser de 180 milhões de dólares, quase 20 milhões a menos que em 2020. O teto salarial da NFL aumentou mais de 10 milhões de dólares em cada uma das últimas 7 temporadas. É a crise, né, senhoras e senhores? Chega para todo mundo também, de certa maneira, também chega para NFL. Né? Todo mundo é humano, até que se saiba, tirando Tom Brady, né? Mas a nossa próxima rapidinha aqui da semana, Saints reduzem o salário, né? Se tem crise, mas também tem gente boa. Drew Brees tem a sede de jogar, né? Saints reduzem o salário de Drew Brees de 25 milhões de dólares para 1 milhão de dólares. Com o futuro incerto em relação a uma possível aposentadoria, Drew Brees, quarterback do Saints, New Orleans Saints, teve seu salário reduzido para 1,75 milhões de dólares, o valor mínimo segundo o Tom Pelissero da NFL Network. Anteriormente, o acordo era de 25 milhões de dólares. Então esse que é o recado, gente. Vai ter muita coisa nessa intertemporada, a gente vai fazer muito conteúdo para além das coisas factuais, mas fique tranquilo, porque aquilo que é fato, aquilo que repercute na NFL, a gente vai trazer para vocês sempre, sempre, sempre aqui nos nossos podcasts. Terminou a temporada, mas para nós ainda não acabou a nossa temporada, é bom, né? Não acabou a nossa temporada aqui de podcast, a nossa segunda temporada do Toco e Teco ainda continua por mais algumas semanas. Meus amigos, que honra! Vocês gostariam de dar mais algum destaque, alguma menção honrosa nesse pós-episódio, segundo episódio nosso, depois de Super Bowls, né? O segundo seguido, ano passado, e agora nesse. Que momento? Alguma última fala da parte de vocês? Não, agradecer, né, a todo mundo que acompanhou a gente aqui, não só nesse episódio, mas na temporada, né? Pessoal que se atualizou da temporada com a gente nesses meses, então muito grato. Já é a segunda temporada que a gente cobre inteira, então aos poucos a gente vai melhorando, com certeza a próxima temporada a gente vai cobrir melhor ainda, vai saber melhor ainda para onde olhar, o que falar, como abordar, então a gente vai entendendo ainda como se comunicar com vocês, mas, de novo, muito obrigado. Se gostou muito, assim, recomenda, né, já para os amigos, que a gente começa a cobertura. Ativa a câmera aí, Juan. Agora. Será que você não consegue ativar a tua câmera? Ativa a tua câmera, pessoal, pelo menos tentar te ver hoje, assim, se você tá bem ou não. Pera aí que eu tô no escurão aqui, deixa eu ligar. Aí, variedade. Pega o clima, fia, a vibe, filho. O cara é tenebroso, gravando podcast. Aqui, oi. Tá louco. Entrei. Cara, acho que a minha luz vai cair daqui a pouquinho, porque tá muito ruim essa lâmpada que eu tô usando. Azar, estamos terminando também. Mas enfim, muito obrigado então, né? Como eu estava dizendo, se curtiu essa cobertura da nossa temporada, indica para os amigos. A cobertura da próxima temporada começa agora, né? Então, hoje em dia, 2021, a temporada 2021 já começa semana que vem, a gente já vai estar falando de como os times vão se preparar. Também a gente vai produzir alguns conteúdos à parte. Mano, eu preparo um discurso, entendeu? Eu faço todo um negócio. Você tem que avisar antes, cara. Pro Jonathan dizer, acho que não. Não é que não, ele acha que não. Ele é frio calculista, não adianta. Tá bom, então não trabalhamos com achismos. Não vai ser isso daí. Tudo bem, então. Que filho da mãe, olha isso.
Fala pra mim como é que vai ser então, já. Fala pra mim como é que A vai ser gente então. tem muito que falar ainda sobre a temporada de 2020, né? 2020, que acabou de terminar agora. A gente vai repercutir mais algumas semanas, aí sim, depois a gente começa a projetar a próxima temporada. Mas claro que a gente vai falar sobre qualquer notícia bombástica que vai ser nos próximos dias. Por exemplo, QB sendo trocado. Se algum jogador fizer alguma merda em temporada, como é de costume, a gente vai repercutir por aqui também. É perfeito isso. Eu vou em defesa um pouquinho do Juan, né? Que tudo que a gente fizer a partir de hoje já vai estar tendo reflexos. A gente vai repercutir bastante coisa dessa temporada ainda, mas tudo que a gente fizer já vai estar tendo reflexos na próxima, né? Já vai a nossa narrativa para. Enfim, mas isso, caros ouvintes, vocês não precisam ficar sabendo, e vocês que nos assistem também, nos extremos detalhes, né? Isso vocês vão percebendo conforme a gente for. Trazendo para vocês, mas de todo o coração, gratidão mesmo, assim, para todos vocês que nos acompanharam até o Super Bowl, se não até o final da temporada, até esse momento em especial. Jonathan Mumba, com a palavra você. Acho que já falaram muito, a gente até tretou agora já no pós-podcast, mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente em mais uma temporada e continuem conosco, né? Não é só porque acabou a temporada que vocês podem vazar e deixar a NFL de lado, só voltar em setembro. Não, vai ter muita coisa boa por aqui, então não nos abandonem e muito obrigado mesmo. Um abraço virtual a todos os fãs de futebol americano e também fãs do Toco e Teco. Muito obrigado, porque o Toco e Teco só é o que é, a gente só faz, né? A gente só produz tudo isso porque tem gente consumindo, então muito obrigado a todos. É isso aí, Jonathan mandou um Wakanda Forever aqui que eu vi, mas achei lindo e maravilhoso. O Toco e Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir a gente no nosso Instagram e no nosso Twitter, @Toco e Teco, e de acompanhar o nosso site, medium.com/tocoiteco. E também de assinar a nossa newsletter semanal e gratuita, tocoiteco.substack.com. Ouça o nosso podcast semanal sobre NBA e siga os nossos perfis pessoais. O meu @Jonas Faria no Instagram, @JonasFaria_ no Twitter. E o teu, Jonathan? @Jonathan Momba. E o teu, Juan? Meu @Rogrins. Isso é maravilhoso, cara. Então, eu fico até chateado, ele nem falou arroba, mas beleza. Muito obrigado a quem nos ouviu arroba, e nos acompanhou. Você falou arroba? Falei, mano. @Rogrins, cara. Então eu tô muito louco. A gente volta na próxima semana, talvez menos louco, ou mantendo a mesma loucura. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Tchau, tchau.